procurar para ser vice dele? Uma semana antes. Se alguém acha que uma pessoa que tem compromisso ético vai ficar esperando uma semana antes das convenções alguém chamar para um convite, isso não é respeito, né? E eu disse para o Isaías, a gente poderia ter conversado antes, agora não. E foi muito engraçado, porque daí o pessoal do PSDB começou a me procurar. Eu tenho muitos amigos no PSDB, respeito muitas pessoas que ali estão, não é? Só que você já tem um projeto, que já não é Ana Abreu, é um projeto de renovação para a cidade. E aí, você não tem como você vai aceitar isso? O próprio grupo, com unanimidade, não queria essa junção, porque a gente já tinha substanciado isso, não é? Já os vereadores já estavam gravados, os santinhos já estavam feitos, a arte, enfim, tudo a gente foi adiantando. Muita gente falava disso porque o governador Alckmin tinha o vice que era do PSB. Sim. As pessoas até comentavam que assim, boca pequena, né? A Ana Abreu se lançou agora, mas depois vai aceitar esse vice dele. Isso, tem muito boato, ou então, né? Ela se lançou agora para fortalecer o nome e vai ser candidata a vereadora, vai ser a mais votada. Exato, exato. E aí, assim, não tem isso, né? Então, até hoje, o Márcio tem repetido várias vezes. O PSB não é PSDB. O Alckmin trabalha com o Márcio França. O PSB é vice do Alckmin e não do PSDB, né? Então diziam, vem uma ordem superior para você desistir da candidatura, isso tudo. E aí tudo se confirmou que não veio ordem nenhuma, o Márcio acredita no nosso trabalho, deu aval e nós fomos e trabalhamos também com uma campanha muito simples. Como é que foi essa campanha? Porque foi uma campanha muito reduzida, poucos dias. Sim. Os partidos tinham poucos recursos por conta da proibição. Não todos. Não todos, né? E como é que foi isso aí para a senhora? Não todos. Nós não tínhamos caixa 2. Muitos tiveram caixa 2, né? E então o nosso partido, nós não pagamos ninguém para nos apresentar à população. Eu andei em 140 bairros de Jacareí, muito difícil, Rodrigo, porque você tem 45 dias para se apresentar, né? Uma campanha de mulher é mais difícil, as pessoas cobram mais, muito difícil, né? A agressão é muito mais, isso é comprovado, quem me acompanhou via, né? Os embates são diferentes. A mulher está preparada para ir para a política, vai lavar louça, vai limpar a casa, né? E nós estamos preparadas. No nosso grupo tinham muitas mulheres e a gente fez algo muito parecido como foi para a deputada, mas muito maior. As redes sociais tiveram um impacto grande, muitas pessoas me procuravam pela rede social, fazíamos mutirões, os debates televisivos foram muito importantes, apresentaram a gente de uma maneira igual, né? Diferente. Eu trabalhei, nós tivemos não tanto material, teve material de candidato que chegava todo dia, 3 jornais na casa, em Jacareí inteiro, né? Então o nosso não foi assim. E tivemos assim muito respeito pelo cidadão, sempre apresentando o projeto, não é? E aí, infelizmente, a política feia, ela foi feita também, porque você tem boatos, você tem mentiras, né? E você não tem tempo e nem dinheiro, logística, dinheiro para pagar pessoas para ir desmentindo, no sentido de criar veículos de informação para isso. Mas fizemos o melhor que a gente podia fazer. Todos os candidatos, sem exceção, diziam que a Ana Abreu estava em último lugar. E isso criou um clima de insegurança em quem ia votar na Ana Abreu. Porque eram os boatos, porque Jacareí não teve pesquisa, né? Isso. A gente tinha revista interna. E a gente sabia o tamanho que estávamos, né? Nós, uma semana antes, nós estávamos muito mais colados ao primeiro lugar. E na última semana a gente caiu, então era para a gente ter ido muito melhor. Mas todos já num boato de que eu estava em último lugar e que, enfim, eu não iria ganhar. Então nós não tivemos essa preocupação. Nós não tivemos a preocupação de falar mal de candidato. Nós tivemos a preocupação de mostrar o nosso projeto, né? Tivemos críticas em relação a alguns candidatos e alguns projetos. A pessoalidade de ninguém. Né? E nós, seres humanos éticos, que eu sou, quando vamos para a política, o preço é muito caro, né? Inclusive, esses dias eu encontrei com uma pessoa que falou de mim na rede social.
né? É fácil falar mal na rede social, mas eu vou encontrar todas pessoalmente. Eu encontrei um essa semana e falei com ele olho no olho, né? E é dessa maneira que eu me conduzo, Rodrigo. Eu terminei a campanha sem nenhuma dívida moral, sem nenhuma dívida financeira. A campanha não tinha realmente muitos recursos, se não tem, não dá para fazer. Os vereadores trabalharam dentro do que a gente poderia oferecer, todos, né, foram para a rua, um trabalho valente. Porém, ao terminar a eleição, o que acontece? Muitos que queriam emprego não estão mais conosco, não é? O Isaías ofereceu emprego e eles foram para o emprego. Eu acho isso seríssimo, porque eu não quero ninguém comigo que queira o emprego. Eu quero pessoas que estejam comigo que acreditem no trabalho e no projeto. Não é? O partido é para você seguir uma ideia, Exatamente. Projeto. Não é uma banca de servir. Não é uma quitanda. Não é. E o Isaías me convidou para ser a presidente da Fundação Cultural. Não me perguntou qual seria o meu projeto, mas me ofereceu vários cargos. E eu disse para ele: Isaías, eu perdi. Eu sou sua adversária. Vai lá, põe o seu time. Vai lá, faz o seu trabalho. Isso é ético. E eu, como candidata, que não sou mais, acabou a campanha, viro jacareiense. E vou torcer para quem ganhou fazer um bom trabalho, porque são 4 anos. Agora é ético. Eu não estava com ele antes. E não é porque ele ganhou que eu estarei agora. Eu não estou. Nem eu e nem o PSB, em termos de executiva, decidiu que não estamos nesse apoio. Pelo que a senhora está dizendo, então, na sua visão, o Edinho Guedes não foi ético em aceitar o cargo de secretário? Eu não fiz nenhuma fala sobre o Edinho, não é? Porque eu acho que quem tem que fazer a fala sobre ele, Rodrigo, são os eleitores dele, não é? Se não pode ficar, não, a Ana está dizendo, não. Eu digo sobre a minha, eu acho falta de ética aceitar, né? Porque nós vamos com um propósito. Inclusive, esses 2 candidatos, é só revisar os debates, não é? Ou aquilo era realmente um teatro? Porque ou eu confio ou não confio. Não é uma brincadeira de 45 dias que você finge que bate, que você finge que tem críticas. Se você tem críticas, senão não justifica, isso aí vira uma palhaçada, né? Então, eu deixo a resposta que você me pede para os eleitores do Edinho, não é? Eles vão avaliar se eles estavam esperando essa atitude dele. Eu conheço os meus eleitores, e os meus eleitores me aplaudiram, os meus eleitores me apoiam, e os meus eleitores disseram realmente, perdemos, né? Eu não acredito numa política que doa cargos para todo mundo para ter maioria, como está fazendo aí o Congresso Nacional. E nós estamos pagando por isso. Não tem mais projeto, tem o quê? Troca de empregos, não é? Então, isso eu não faço. Eu quero fazer a política que eu acredito, não é? E nesse sentido, eu perdi. E agora acabou a campanha, eu sou professora na Universidade Federal, às vezes as pessoas me pedem coisas que é do âmbito de um prefeito, eu digo, olha, peçam para o Isaías, eu não ganhei a eleição. E isso, apesar de ter perdido, nós revertemos isso como uma bela aprendizagem, né? Uma bela oportunidade que tivemos para vivenciar o que é levar um projeto político ético a uma população. A senhora falou que não pode falar sobre a questão do Edinho, mas a senhora, como jacareiense, pode fazer uma análise desses 3 primeiros meses da gestão do Isaías Santana, inclusive da escolha dele para secretária de Educação, a Maria Tereza. Qual a análise que a senhora faz desses 3 meses? Está sendo como a senhora imaginava ou não sei? Eu acho que assim, o começo ele é bastante difícil, porque você organizar um novo modelo de gestão demanda mudanças, e isso não é rápido. Lógico que a população ela quer algo muito rápido, e realmente é mais moroso, né? Em relação, até na rede social disseram, ela pediu, eu não pedi nenhum cargo para o Isaías. Se ele me oferecesse o cargo de secretária de Educação, eu não aceitaria, porque eu não estou no projeto do Isaías, né? A secretária que ele escolheu é uma profissional de extrema competência, conheço, fez um belíssimo trabalho por onde passou. Ela não tem experiência na educação básica, no que eu conheço, mas é uma pessoa de competência, e quem é competente vai dando conta. Torço para que ela faça um belo trabalho. A educação precisa disso, precisa, mais do que
florzinha, a educação precisa de competências, né? E de muita formação. Então, eu acho que ele acertou em algumas questões. Esse começo é muito no começo, mas acho que ele erra, ele se perde um pouco quando há uma preocupação grande em não ter adversários e colocar todo mundo no governo. Eu acho que isso é algo que deu uma identidade ruim a essa gestão, né? Eu gostaria de não ter sido convidada, porque eu quero ser vista como adversária do Isaías. E eu não sou, nós recusamos, o projeto recusou ser vice, aí eu perco, ele ganha, eu vou ou não, né? Então, nesse sentido, eu acho que não casa, né? O Edinho levou um projeto à população, um projeto, acredito, sério. O Edinho foi convidado para fazer parte desse projeto, foi criada uma secretaria oferecida a ele, né? Eu discordo dessa criação, porque acho que onera bastante a via orçamentária da gestão, mas enfim, é uma linha que eles têm. Acho que tem alguns erros aí. Penso que o critério para chamar as pessoas tem que ser sempre de competência, porque 4 anos de incompetência gera corrupção, gera problemas, gera serviços públicos de péssima qualidade, né? Acho que precisa ter mais cuidado com as comunicações que estão sendo feitas, né? Ouvimos aí a questão do matadouro, é complicado, eu nunca vi um matadouro, eu fui no Google e coloquei para compreender, então acho que tem que ter alguns cuidados. Mas é muito no começo, né? Então eles estão mudando uma lógica de gestão e esse primeiro momento, se tiver que apontar a maior preocupação, eu vejo que a maior preocupação da gestão foi de não ter adversários e oferecer cargos para todos, né? Tanto é que tem pessoas do PSB que foram convidadas, a própria presidente do PSB atual, Márcia Barbieri, também foi convidada. Eu acho uma falta de respeito e de não considerar que somos adversários, né? Não existe estar todo mundo junto, não existe, o projeto é diferente, né? Senão, para que o partido, se depois se junta todo mundo, né? Eu não criei bolha no meu pé, eu não fui e fiquei quase que sem dormir 45 dias, isso não é uma brincadeira, não é uma exposição. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhas, a gente expõe a família, né? Expõe marido, expõe uma série de situações que tem um preço para mim valoroso, não é? Então não é uma brincadeira, chega no final, então tá, eu perdi, agora eu vou compor. Então isso para mim é falta de respeito. Então esse começo aí, a preocupação maior foram com os cargos. Nesse sentido, vocês elegeram a Sônia Passos da Amizade como vereadora. Sim. E ela também, nessa cartilha dela, também se posicionou como oposição aí ao governo do Isaías, vai votar de forma independente, né? Isso. A Sônia fez um trabalho belíssimo, uma campanha valente, corajosa, merecida essa vitória dela. E a Sônia, a executiva decidiu que é oposição ao PSDB. E a Sônia tem autonomia de votar a favor ou contra o governo se ela analisar que aquilo é bom para a população. Então, em todas as votações, a Sônia tem tido esse cuidado. O que é bom para. Então, não há uma ordem do PSB dela votar contra o Isaías ou a favor do Isaías. Há sim uma responsabilidade dela em votar do que é bom para a população, né? E nesse sentido ela tem encaminhado aí, não é fácil, é a primeira gestão dela, né? Nós estamos felizes, elegemos uma mulher, que também é muito difícil eleger, né? Conseguimos aí aumentar o número de mulheres aqui na Câmara e temos a maior confiança aí que a Sônia fará um belíssimo trabalho, já inicia com uma bela identidade e ela tem total apoio aí do PSB. Para a gente encerrar então o nosso programa, mais 2 perguntas só. O ano que vem a gente tem eleições de novo para deputado. A Ana Abreu vai ser candidata novamente a deputada estadual ou federal? Esta decisão ainda não tivemos, né? A gente ainda está assimilando tudo o que aconteceu, acho que é bem recente. Eu sou professora e pesquisadora, consultora na Universidade Pública, atuo lá, sou professora efetiva e agora nós estamos organizando enquanto projeto, né? Não há nenhuma definição, há uma tendência que a gente defina aí, talvez não tenha uma candidatura da Ana Abreu em 2018, talvez, mas isso será decidido coletivamente, né? E a gente quer
na próxima candidatura, seja ela em 2018, que isso pode acontecer, a tendência talvez seja não, mas pode acontecer. Mas caso aconteça, nós vamos para vencer. Não dá para participar da terceira campanha sem vencer, né? Então, a próxima será de Vitória, eu tenho certeza, com a equipe que a gente tem. Então, se não for para deputada, a próxima da Vitória pode ser em 2020? Pode ser 2020. 2020 pode ser aí um grande momento de Jacareí, de fato, renovar, porque eu acredito que a renovação ainda não apareceu. E a última pergunta, a senhora, mudando agora totalmente de assunto, a senhora é uma pessoa muito saudosista? Do que a senhora sente mais saudade? Eu gosto, eu não sou saudosista no sentido de dizer que antes era melhor, né? Mas eu sou bastante valorosa em relação ao que a gente já passou, né? Eu acredito que a gente tenha grandes histórias para contar, isso é importante, não só na minha vida, na sua, né? Jacareí, ela precisa urgentemente retomar as identidades locais, né? Até voltou aí o busto do general, né? um general ditador aí, mas eu quero ver bustos de negros aqui em Jacareí, sabe? Que eu acho que é saudosismo, porque na realidade eles construíram a história de Jacareí, mas a gente não vê essa construção simbólica na cidade, né? E eu acredito muito nas transformações, sabe, Rodrigo? Eu penso no passado para que me dê força para esse futuro. Então eu acredito na renovação, apesar de todas as dificuldades, de guerras aparecendo aí, de ataques na Síria, de tudo isso que a gente está vendo, da política nacional, da política internacional, de um presidente que está tirando os direitos da população, e eu sou contrária a isso. Então eu tenho esperança e eu acredito muito que a gente vai ter bons tempos pela frente, a partir desses jovens que estão muito mais conscientes no sentido de estudo e de posicionamentos, né? De um fortalecimento de fato que melhore a vida de todos e não da vida de alguns, né? Porque a elite, ela nem precisa de política, né? A elite, ela dá conta, mas a classe popular precisa muito que a política olhe, né? Dona Rosa, lá do 22 de abril, na campanha, ela dizendo: Ana, eu tô com câncer e não acho meu documento e não consigo fazer o tratamento. É cruel você ouvir isso, né? Então, é para essa população que eu quero trabalhar e, se Deus permitir, sou bastante ligada ao sagrado, acredito, Deus está na minha vida, nós iremos chegar à vitória e poderemos aí contribuir para melhorar a nossa cidade. Tá certo, obrigado pela sua entrevista, parabéns por esses 30 anos de educadora. Obrigada. Obrigado mais uma vez por ter aceitado. Obrigada por estar aqui e sempre um diálogo, a gente vai estar junto. Obrigada.